Bom, invasões, garimpo, desmatamentos e queimadas explodiram na Amazônia desde a eleição de Jair Bolsonaro. Nesse cenário, os povos indígenas estão ameaçados. Logo após aqueles incêndios criminosos que atingiram a Amazônia, lideranças de 14 povos e populações tradicionais da Bacia do Xingu firmaram uma aliança em defesa da floresta e eles gravaram um vídeo. Dá uma olhada. Estamos na aldeia Cubencacre, terra indígena Meclonotira, sul do Pará. Enquanto o mundo reza para a Amazônia, com medo do que pode acontecer no futuro, nós nos reunimos, todos os povos do Xingu juntos. Queremos dizer que vamos seguir resistindo pela floresta, pelo nosso modo de vida, para produzir sem destruir, pelo futuro dos nossos filhos e netos, pela saúde do planeta. Por isso dizemos não ao garimpo em nossas terras, não ao desmatamento. Chega de invasões e desrespeito, chega de veneno em nossos rios e alimentos, chega de queimadas criminosas. Nós aqui no Xingu estamos conectados com você, todos em defesa da Amazônia. Nós estamos na linha de frente e precisamos do seu apoio. Lute ao nosso lado. Lembrando que a gente está no estúdio hoje com Paulo Junqueira, do programa Xingu, do Instituto Socioambiental, Paulo Pancararu, advogado especializado em direitos indígenas e ambiental, e a Ana Valéria Araújo, superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Quero voltar com a Ana. A gente estava falando sobre essa questão da percepção de indígenas e de pessoas que trabalham em ONGs em relação ao clima no norte, enfim, regiões que estão sendo atacadas por incêndios criminosos. Como você vê isso? Eu até queria falar um pouco sobre isso, sobre o que eu acho que é o aumento da violência, a necessidade de cada vez maior de proteção das comunidades, das pessoas, das lideranças que estão lá. Mas eu só queria pontuar uma coisa que vocês falaram aqui, quer dizer, o nosso atual presidente, ele foi eleito em cima de algumas pautas que ele deixou claro desde o início. Né? Ele foi eleito dizendo que ele não ia demarcar mais nenhum centímetro, nenhum milímetro de terra indígena. Desde que ele entrou, ele e os seus ministros vêm tratando de repercutir, de repetir essa fala todo o tempo. Ele vem tratando de dizer em alto e bom tom para garimpeiros de que ele pretende legalizar, mandar um projeto de lei para o Congresso para legalizar a situação do garimpo. Como o Paulo bem lembrou, são os incêndios, as queimadas, mas tem o garimpo, tem uma série. A vida dos povos indígenas de populações tradicionais nunca foi fácil, de fato. Regularização fundiária, legalização de terra, demarcação de terra nunca foi fácil em governo nenhum. Existe uma série de interesses contrários e tal, e tudo que foi demarcado até hoje é em cima de muita luta e tal. Sim. O que está diferente agora? O que é diferente agora? É que antes você tinha luta, mas você tinha governos que minimamente reconheciam os direitos dessas populações, né, e que no limite eles iam lá e consolidavam isso. Agora você tem um governo que de antemão não reconhece, diz que não vai fazer, que se possível vai desregulamentar tudo que está lá. Né, e que fica incentivando. O clima já é difícil, já é um clima conflituoso, e com as falas deles e de seus ministros, né, é tudo, enfim, é o desenvolvimento da Amazônia, uma Amazônia produtiva, uma Amazônia desenvolvimentista, a despeito de quem esteja lá, né, passando por cima de quem quer que esteja lá. Então, o diferente hoje, o que torna tudo muito mais grave, é o fato de você ter um governo que incentiva como nunca. Eu acho que desde os tempos da ditadura militar, nos anos 70, você não tinha um governo que incentivava tanto, né, a violência ou a cegueira das pessoas em relação aos direitos de quem vive lá. Né, dos povos indígenas, e isso tem uma consequência gravíssima, porque aumenta, se o clima já é tenso, agora você multiplica o clima com a certeza da impunidade. Não é nem de impunidade, é com a certeza do aplauso, porque é isso que a gente está vendo. Né? Então, a violência contra índio, contra populações tradicionais, na Amazônia, ela é aplaudida. O Paulo trouxe aqui uma situação de intimidação. Isso é típico desses tempos. E, infelizmente, para nós, eu acho que não vai melhorar. Não está melhorando. Eu acho que a gente só está começando. Né? Os incêndios criminosos, você permitir que essa coisa aconteça e o governo reagir da maneira como reagiu, minimizando todas as consequências, todas as causas, dizendo não é bem assim, não é bem assim. Como não é bem assim, entendeu? E isso é que faz um agravamento imenso
isso, né, e chegando a ponto, enfim, de eventualmente a gente estar diante de situações que talvez não tenham mais controle, né, e que o governo vai incentivar para que não tenha controle. Para quê? Né? Vamos criar uma situação de conflito generalizado, e aí que está. Os incêndios, o Paulo também mencionou isso, né? Depois do incêndio vem a invasão, uma chuva de invasão. Então, o que a gente tem que perceber é que tem uma intenção por aí por trás, não é só irresponsabilidade, né? A intenção é de regularizar a ocupação ilegal na Amazônia e passar, né, o trator por cima de quem quer que imagine que a floresta em pé mereça, vale mais do que o conflito que está lá colocado. E eu acho que isso que a gente não pode esquecer, entendeu? Porque isso realmente traz para a gente uma responsabilidade com o que vem para ir para frente imensamente grande. Sim, porque você falou em aplausos, o Dia do Fogo nada mais foi do que fazendeiros mostrando trabalho, mostrando apoio ao presidente Bolsonaro. A Ana falou sobre a questão das expectativas para o futuro. Quais são as suas expectativas, Paulo? Bom, eu sou uma pessoa otimista. Eu já conversei com muito pessimista por aqui, que bom. Nunca foi fácil, agora está difícil, né? Enfim, a vida, a política é assim, a gente vai para o fundo, depois sobe, depois vai para o fundo mais um pouquinho. Sim. Né? A gente só tem que ver com realismo o que está acontecendo agora, né, e se organizar de outra forma e tentar, né, lutar com o que está acontecendo agora. Sim. Mas sabendo que isso é passageiro, que a gente vai sair dessa. E na ausência do Estado, ou na verdade, na ação do Estado de uma forma como está agindo, a presença e a atuação das ONGs e de pessoas que prezam pelo meio ambiente são importantíssimas, enfim, nesse contexto ainda mais. Importantíssimos. E esse também é o outro lado bom, porque se por um lado, né, tem todo esse clima de insegurança por outro lado, a gente nunca teve tanto apoio, tanta procura de pessoas no Instituto Socioambiental. Eu mesmo, eu vou na escola da minha filha buscar elas, as pessoas vêm perguntar: Paulo, como é que eu posso ajudar? O que a gente pode fazer? Tem muita gente, muitos órgãos de comunicação procurando, né? Estamos juntos. Então, também está criando uma corrente de solidariedade, de voluntarismo, de apoio, como nunca tivemos nos 25 anos do ISA. Né? A semana, a gente até fez uma análise da movimentação do site do ISA. Na Semana do Fogo, foi uma movimentação estrondosa, que a gente nunca viu, né? As pessoas estavam buscando informação. As pessoas estavam buscando informação e oferecendo ajuda. Sim. Né? Oferecendo ajuda. Só essa coisa da impunidade também. Segunda-feira, eu estava em Canarana, aconteceu uma coisa surreal. Teve uma batida da Polícia Federal, do IBAMA, não sei, em garimpos ilegais. E os garimpeiros ilegais foram fazer uma manifestação e fecharam a BR-163. Né? Então é uma manifestação pela ilegalidade. Né? E é claro que não trataram com a truculência que talvez tivessem tratado se fosse outro tipo de manifestação. Que a gente bem conhece. Né? Poxa vida. A Ana também tocou num ponto sobre essa questão dentro desse contexto que ela descreveu, e nessa situação que o governo nos coloca, da questão da saúde mental. Então, a gente tem conversado sobre isso com, por exemplo, professores que falam sobre a situação dos estudantes em perspectiva por conta das universidades federais do jeito como estão. Do brasileiro em geral, por conta de uma situação de desemprego que a gente está. O que você sente em relação a questão mental, de saúde mental dos indígenas? Porque é isso, não existe nem a perspectiva de que essas áreas vão ser demarcadas, ao contrário. Então, como você enxerga isso? Há um impacto psicológico. Sim. Por exemplo, quando se vai implantar um empreendimento em uma região que afeta os povos indígenas, só a notícia de que vai ser implantado um projeto já gera uma mudança na vida das comunidades e várias preocupações. E diante desse quadro que o governante ele se manifesta e adota medidas contrárias aos direitos reconhecidos constitucionalmente, então há um impacto muito grande na vida das pessoas e, por outro lado, as comunidades também têm se esforçado, têm se juntado
no interior das comunidades e com outros povos para superar essa situação também. Então, os povos indígenas dizem, nós resistimos mais de 500 anos, não vai ser agora que vamos desanimar. Então, vai seguir lutando pelos territórios para manter a cultura e proteger o meio ambiente, como fez ao longo dos séculos. Eu vi um dado sobre o Brasil ser o país com mais comunidades indígenas isoladas. Para essas populações é uma situação também bastante preocupante. Sim, há estudos do Instituto Socioambiental que indicam que também há áreas onde há a presença de povos isolados que estão sendo impactadas pelo fogo criminoso. Então, se a política do Estado já foi evitar o contato com essas comunidades para evitar maiores problemas, a questão dos incêndios é muito mais preocupante ainda. Claro. Eu vi uma reportagem também, eu não vou lembrar onde especificamente, mas que fala que por conta da ausência do Estado defendendo terras já demarcadas, os indígenas têm feito essa defesa. Então, de alguma forma, eles têm agido para evitar que garimpeiros, que grileiros adentrem as terras indígenas. Isso tem acontecido? Vocês sabem me dizer? Então, teve o caso recente do Xicrim, da terra indígena da Pacajá, se não me engano, né? Que está lá com o aumento do número de grileiros lá dentro, eles resolveram tomar uma atitude e entraram. Agora, é uma situação difícil, né? No Parque Indígena do Xingu, eles têm um histórico deles tomarem conta do território há bastante tempo, né? Tanto que não tem mais invasões lá dentro, porque todos os vizinhos sabem que quem entrou no passado se deu mal, né? Porque os vizinhos foram lá e, né, não mataram ninguém, mas tomaram atitude, chegaram a prender lá dentro, né, chegaram a ficar com maquinário, né, não tem mais invasões pelo histórico dos índios do Xingu tomarem conta, né, a mesma coisa com os Panará. Mas hoje é uma situação diferente. Eu estava com os Panará mesmo, e tem uma área vizinha à terra deles, que é a Rebio Nascentes do Iriri, ou do Cachimbo, não lembro, que está muito invadida, e a conversa dos índios era, a gente não vai fazer vigilância lá não, Paulo, porque está muito violento, né? Corre risco de vida, então tem agora um receio deles também de até onde a gente vai, né? Sim. Até onde? Não está mais como era antes, que a gente chegava, dava uma dura, as pessoas vão embora. Agora tem outras repercussões, os índios estão mais na cidade, né? Enfim. Mas tem um movimento de resistência deles, sim. Sim. Né? Que não deveria ser uma função deles. Não deveria ser uma função deles, deveria ser uma função do Estado, né? Proteger. Claro. Eu questionei sobre expectativas o Paulo Junqueira, mas eu queria saber você também, Paulo, quais as expectativas? Eu faço a seguinte leitura. Até os anos 70 se tinha a previsão de que os povos indígenas iriam deixar de existir. A Constituição de 88 reconheceu os direitos dos povos indígenas de uma forma exemplar. Nos anos seguintes vieram as demarcações de terra, políticas específicas na área de saúde, educação, maior participação dos povos indígenas junto às instituições responsáveis pela definição e execução de políticas públicas. Enfim, ocorreram avanços na vida dos povos indígenas. E como bem disse a Ana Valéria, não foi uma coisa muito fácil. Mas há que se admitir que no Brasil tiveram avanços, mesmo nos fóruns internacionais, o Brasil passou a assumir posições avançadas no reconhecimento dos direitos indígenas, e que isso era um orgulho não só para os povos indígenas, mas para o país como um todo, está em uma posição de liderança internacional, de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, inclusive considerando a nossa diversidade cultural, um povo
um país, né, com vários povos indígenas, inclusive com o maior número de povos isolados. Então, nós tivemos um período muito favorável aos povos indígenas. Inclusive, foi editada também uma política de gestão territorial com a participação dos povos indígenas e que previa o protagonismo indígena na gestão dessas terras junto ao poder público, ou seja, o Estado mantendo sua competência e dialogando com os povos indígenas para proteger os territórios e as comunidades. Só que nos últimos anos, então, surgiram essas mudanças que vêm afetando e preocupando os povos indígenas, mas nós seguimos entendendo que os direitos foram reconhecidos, estão na Constituição e devem ser cumpridos. É isso, a resistência continua. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.